Desejo cumprimentar todos com a paz do Senhor, cumprimentar também nossos queridos irmãos que neste momento já estarão conectando a nossa live da Escola Bíblica Dominical, e nós que neste dia de domingo estamos aqui mais uma manhã para juntos adorarmos a Deus e também para que nós possamos aqui aprender a palavra do Senhor. Lição de número 7, uma lição abençoada, e nós vamos aproveitar o momento, vamos fazer uma oração aqui nessa manhã, e daqui a alguns instantes estaremos estudando a nossa lição. Oramos. Querido Deus, nosso Salvador eterno, mais uma vez na manhã de hoje nos encontramos na Tua presença, Senhor. Te louvamos, te agradecemos, ó Deus querido, primeiramente pela noite que passamos. Te agradecemos, ó Pai querido, pelo sono reparador, pelo descanso e pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de levantar mais uma vez, respirar, alimentar-nos, ó Deus, e receber o dom da vida, poder estar aqui na Tua casa nesta manhã, para juntos, ó Pai, nós aprendemos a Tua Santa Palavra. Te louvamos, ó Pai querido, nesta manhã pela vida do Teu servo, pastor Diego Ramos, que logo mais estará aqui nos ensinando, Pai querido, a Tua Santa Palavra. Te louvamos também pela vida dos irmãos, aqueles que já entraram online, aqueles que já estarão entrando logo mais, Pai querido, para a Escola Bíblica Dominical, aqueles que estarão assistindo em outros momentos, Senhor. Abençoa a manhã deste irmão, desta irmã, abençoa o domingo da Tua igreja. Deus amado, nós oramos nesta manhã, Senhor, pedindo a Tua bênção, a Tua graça. Fica conosco, Pai querido, ó Deus amado, assistindo nesta manhã, que o Senhor venha falar conosco através desta lição da Tua Palavra. Te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, 16 de agosto de 2020, lição de número 7, com o tema: o povo de Deus deve separar-se do mal. Com certeza, Deus vai estar falando conosco através desta lição, desta manhã. Fique conosco, pegue a sua Bíblia, pegue o papel de anotação e vamos juntos nesta manhã aprender a palavra de Deus. Deus abençoe, e nós estaremos passando aqui para o pastor Diego Ramos, que dará continuidade na lição desta manhã. Meus queridos irmãos, eu também vos cumprimento com a paz do Senhor. Nossos irmãos que já estão nos acompanhando pelas redes sociais, desejo um de bênção para a sua vida. Que Deus, mais uma vez, pela sua infinita misericórdia e graça, possa, por meio do Espírito Santo, falar aos nossos corações. Nós vamos, como já anunciado pelo nosso pastor presidente, pastor Ezequiel, falar sobre o povo de Deus deve ser separar-se do mal. E nós já sabemos muito bem disso, né? Nós já conhecemos este quadro, onde nós entendemos que o nosso Deus, Ele é santo. Mas nós vivemos um tempo da graça, né? Tempo que Jesus tem nos santificado pela sua morte na cruz do Calvário. Vamos entender que naquele período era exigido a separação, a santificação do povo de Israel. O textual desta lição se encontra
na segunda carta do apóstolo Paulo, escrita no capítulo 6, versículo 17, que diz assim: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A verdade prática da nossa lição diz assim: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Nós vamos falar sobre o mundanismo, né? Aquilo que é de fora da igreja, aquilo que é fora da palavra de Deus, costumes mundanos, que por sua vez se encontra infiltrado no meio da igreja. E que nós, como igreja santa do Senhor, temos o dever de reconhecer estes costumes e até mesmo através da palavra de Deus procurar corrigir tais pessoas que agem dessa forma. Nós temos aqui muitas leituras diárias que vai falar sobre a separação por ordem divina, no livro de Josué, capítulo 3, verso 1 a 13. Nós temos o trágico resultado da mistura no livro de Oséias, capítulo 7, verso 8 a 16. Nós temos uma vida separada que glorifica a Deus, no capítulo 28 de Deuteronômio. Nós temos um ambiente numa igreja despertada, no Atos 2, 42 e 47. Nós temos despertamento que renova no livro do profeta Isaías, capítulo 52, do verso 1 ao 11. E nós temos tempo de despertamento, Romanos, capítulo 13, do verso 11 até o 14. E esse eu quero fazer a leitura junto com os irmãos. Romanos, carta do apóstolo Paulo, escrita à igreja de Roma, os irmãos que ali estavam, no capítulo de número 13, versículo de número 11 até o 14, que diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz, e andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedices, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas, mas revestidos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Estamos vendo aqui o apóstolo Paulo nos convidando, não é? Nos orientando através desta palavra, que é chegada a hora de nós nos aproximarmos de Deus e nos revestir das suas armas, as armas da luz. Então nós precisamos entender, primeiro, que para nós chegarmos a Deus, nós precisamos santificar a nossa vida. O próprio ato de santificação já nos aproxima do nosso Deus. E estando próximos de Deus, nós conseguimos então manter esta vida santa. Nós temos um objetivo geral desta lição, que é compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo. Então, o nosso relacionamento com Deus depende das nossas atitudes, depende de como nós estamos agindo e reagindo a respeito do pecado e dos costumes mundanos, os costumes seculares desta vida. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esdras, capítulo 2, versos 59 e 62, e capítulo 4, verso 1, verso 2 e 3,
capítulo 6, verso número 2, verso 4. A leitura do capítulo 2, 59, 52 diz assim: também estes subiram de Tel-Melá e Tel-Raá, Querube, Adma e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, se de Israel era. Os filhos de Elaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652, e dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaias, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Geriadita, e que foi chamado o seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundo foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel e os chefes dos pais e disseram-lhes: deixa-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos ao vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Azar-Edom, Arão, rei da Síria, que nos mandou vir aqui. Porém Zorobabel e Josué e os outros chefes, os pais de Israel, lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sós edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. E em Acmetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: essa casa se edificará para o lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Amém? Esta é a nossa leitura bíblica em classe. Se nós estivéssemos reunidos, faríamos todos juntos. Nós vamos entrar na nossa lição. A nossa lição hoje tem 4 tópicos que vai nos direcionar a respeito daquilo que Deus quer tratar conosco, no sentido de separação, ou que nós não devemos nos misturar com os povos e as coisas deste mundo. A nossa introdução diz assim: nessa lição iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos do cativeiro babilônico. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino, e agora iriam viver uma vida comunitária, conforme os ritos da lei. Então, os irmãos têm reparado que a nossa lição, ela não tem a preocupação de pôr em ordem cronológica os fatos ocorridos. Repare que nós já falamos de Zorobabel, falamos de Neemias, falamos de Êxodo, mas não está em ordem cronológica
as lições, né? Nós vamos voltar agora aqui novamente a essa separação deste povo que agora iria viver em comunidade com ali o povo de Israel depois da saída da Babilônia. Mas vamos, para nós entendermos um pouco o que está acontecendo, Daniel, nas primeiras lições, ele clama a Deus, ele ora a Deus, e Deus desperta então no coração de Ciro, rei da Pérsia, para libertar Israel e para que eles pudessem então reconstruir a casa do Deus de Israel. E nós vemos que os tempos eles passam, né? Zorobabel, ele vai ali ter um início na caminhada ali, porém somente depois de 18 anos desta ordem é que Zorobabel vai dar continuidade à reconstrução do templo. Pois Deus vai levantar Ageu e Zacarias, que vai profetizar e vai incentivar Zorobabel a essa construção e vai dar sequência ali à construção do templo. Depois da construção do templo, irmãos, eles constroem o templo, eles realizam ali a primeira Páscoa, né? Naquele tempo, depois eles param de reconstruir. Eles param a construção da cidade, eles deixam tudo ali, só acontecem os sacrifícios ali no templo, mas a cidade fica parada, toda destruída. E 70 anos depois, então, é que eles vão dar continuidade a essa obra. E nós precisamos entender isso, porque a nossa lição não apresenta a ordem cronológica. Por isso que os irmãos veem nós falando de Zorobabel no tempo, falando de Neemias no tempo, falando de Ageu, de Zacarias, mas precisamos lá, com mais cuidado em nossa casa, colocar em ordem cronológica, né? Até aconselho aos irmãos a comprar uma Bíblia cronológica, né? Para que possam então entender essa sequência. E dentro desse meio período, entre esse período aí de 70 anos, vai ocorrer os fatos no livro de Esther, né? Aqueles acontecimentos ali em Suzã, na fortaleza de Suzã, até que Neemias seja levantado então para a reconstrução dos muros de Jerusalém. O que nos interessa aqui nesta lição é que, para que o povo de Israel voltasse então a esta vida em comunidade, comunitária, era necessário que somente os judeus e a sua descendência, sem a mistura, voltasse para Jerusalém, para Judá, e para dar continuidade ao projeto de Deus. Então, o primeiro tópico diz assim: somente os judeus retornariam para Judá. Para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que desse prova de sua linhagem, que provasse ser realmente de Israel. Na primeira triagem foram excluídas 652 pessoas, até alguns filhos de sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados como imundos. Acabamos de ler Esdras capítulo 2, versos 59 e 62. Os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com povos do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. Ele vai falar: a história de Israel registrava uma amarga experiência nesse sentido, quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de mistura.
A versão da King James vai dizer: e um bando de estrangeiros que estavam no meio tiveram grande desejo. Eles começaram então a murmurar, levantaram a murmuração. E é desse tipo de mistura que a igreja precisa estar atenta. Existem inúmeras pessoas que estão no nosso meio, mas eles vêm para murmurar contra a obra de Deus, contra a igreja, contra o que Deus está fazendo no meio da igreja. E é um povo estrangeiro, não faz parte de nós. Repare que eles vêm e vão, porque eles não suportam também a sã doutrina, eles não suportam a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, mas não é louco, e sim grave prejuízo alguém querer facilitar a entrada de mistura de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Então, irmãos, às vezes, é claro que nós não vamos proibir alguém de estar na casa de Deus, mas quando nós ensinamos a palavra de Deus, eles não suportam, eles não aguentam o peso da palavra, e desta forma, então, eles não permanecem no meio da igreja. E a lição está dizendo que é prejuízo se nós queremos facilitar a permanência dessas pessoas na igreja. Nós queremos facilitar essa entrada, essa mistura de gente no nosso meio. E às vezes nós ouvimos sempre aí nas redes sociais dizendo que é tudo igual, tudo da mesma forma. Porém, a nossa lição e a nossa Bíblia vai dizer que o povo de Deus é um povo peculiar, um povo separado, um povo diferente, um povo escolhido. De nada diferimos no sentido de que Deus, pelo amor de Deus, de nada diferimos a nossa condição pecaminosa, assim como todos os homens, todos nós somos falhos, sim, todos nós somos pecadores. Mas sobre nós, sobre a igreja de Deus, aqueles que um dia se entregaram a Cristo, esta é a igreja de Deus, sobre nós, o sangue de Jesus tem nos purificado e tem santificado a nossa vida. E nós estamos aceitando este processo de santificação para o nosso caráter, para o nosso ser. Então não adianta nós querer facilitar a entrada destas pessoas no nosso mundo. Pensando assim, facilitando, eles mudariam. Muito pelo contrário, a nossa lição é dizer que vai trazer grandes prejuízos à mistura de gente. Não podemos nos misturar. A síntese desse tópico é que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Essa é uma grande verdade. E isso tem nos feito, então, diferentes, não melhores, mas diferentes. O Senhor, então, tem contado, tem olhado para este registro e tem também nos posta essa obrigação de nós, pela palavra de Deus, separar ou ensinar que não deve ser misturado os nossos costumes, ou o costume da igreja, com os costumes mundanos. E isso é claro que quando um novo convertido ele aceita Jesus, ele vai chegar na igreja com os costumes do mundo, com aquilo que ele fazia. E pelo ensinamento da palavra, Deus vai limpando aquele costume. Da
medida que ele também vai permitindo Deus agir. Então nós vamos agora para o segundo tópico. Os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. O que acontece? Quando Israel é levado à Babilônia, em Samaria vai para lá um grupo de pessoas. Nós vamos ver agora o nome dessas pessoas, desses povos. E eles vão formar então em Samaria um povo chamado samaritanos, que é uma mistura de povos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 721 a.C., quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II, e as 10 tribos do norte, levadas cativas para a Síria, por ordem do rei da Assíria, foram trazidos os povos de Babel, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sepharvaim, e habitaram as cidades de Samaria, em lugar dos sacerdotes, e tomaram Samaria em herança, e habitaram em suas cidades. Posteriormente, o rei da Síria enviou-lhes sacerdote dos israelitas para ensinar o povo da terra o temor de Deus. Assim, os samaritanos temiam ao Senhor, mas também serviam aos seus deuses. Aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria. Representam muito bem uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Então nós vemos aqui que depois de Israel ser derrotado, estes povos vão para Samaria e habitam aquela cidade. Nós já falamos sobre isso, que vai para lá um sacerdote, então, alguém que vai ensinar os costumes do Deus da terra, que é o Deus de Israel, e eles vão aprender, e eles vão até adorar a Deus, eles vão até se interessar por aqueles ensinamentos, eles vão até se simpatizar com aqueles ensinamentos, e começam então, entre aspas, a adorar a Deus. O problema é que eles não deixam os seus deuses pagãos, não deixam os seus costumes. É como se alguém chegasse na igreja hoje, aceitasse a Jesus, se entregasse a Jesus, ouvisse, amasse ali, entre aspas, a palavra de Deus, porém no decorrer dessa caminhada, eles não abandonassem a idolatria, não abandonassem a feitiçaria, não abandonassem as obras de macumbaria, essas coisas todas que é contra a palavra de Deus, mas permanecesse ali na igreja e ficasse ali supostamente adorando a Deus. E Deus não quer dessa forma. E às vezes nós percebemos que alguns dos que estão já na igreja há muito tempo, querendo voltar a essas práticas, né? Querem voltar a esses costumes pagãos, e precisamos tomar o devido cuidado. Deus, Ele é o único Deus que deve ser adorado, né? E nós, como crentes, devemos adorar somente a Deus. Não devemos fazer como em Atenas, quando o apóstolo Paulo chega lá e há vários altares, e lá estava também um altar ao Deus desconhecido. Havia ali uma adoração ao Deus desconhecido, sim, mas havia também uma mistura de adoração. E essa mistura, essa adulteração que Deus não aceita. Ou nós adoramos somente a Deus, ou nós não adoramos a Deus de forma correta. Então nós precisamos nos separar. E esse motivo então fez com que Israel, os sacerdotes de Israel,
de Israel, os juízes ali de Israel, rejeitasse a oferta dos samaritanos de os ajudar na construção da cidade, dos muros e do templo. Os samaritanos ofereceram cooperação com os judeus. Quando os judeus começaram a construção do templo, os samaritanos ofereceram-se para cooperar. Esdras capítulo 4, verso 1. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Esdras capítulo 4, verso 1 ao 3. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Neemias capítulo 6, verso 2 e 3. Essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. E nós vamos ver agora, então, a primeira carta do apóstolo Paulo, escrita ao jovem obreiro chamado Timóteo, no capítulo de número 6, o versículo de número 3 até o 5. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 até o 5. Diz assim: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conformam com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem a inveja, a porfia, a blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja por causa de ganho. Aparta-te dos tais. Então nós temos a sã doutrina, a palavra de Deus, os ensinamentos dos apóstolos. Mas se alguém prega alguma coisa contrária a isso, e não se conforma, ou seja, não entra na forma da doutrina, este é soberbo e nada sabe. Pode ter muita sabedoria em outras religiões, em outros costumes, em outras metodologias, não é? Porém, se ele não se conformar com a sã doutrina, se ele não entrar na forma da sã doutrina, não ensinar a sã doutrina, ele nada sabe e ele é soberbo. E ele delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais vai nascer a inveja, a porfia, a blasfêmia e ruins suspeitas. Então o apóstolo Paulo, ele está ensinando a Timóteo: olha, destas pessoas aparta-te, ou seja, não fique perto dessas pessoas, porque essas pessoas vai trazer prejuízo para a tua vida e vai trazer problema para a igreja a qual você está aí cuidando, não é? Então nós precisamos detectar essas pessoas no nosso meio, e eles introduzem no nosso meio. O apóstolo Paulo vai dizer que os últimos dias seriam tempos trabalhosos, que haveriam esses homens que aonde alguém ensinaria a verdade e eles ouvindo distorceriam a verdade, manipulariam ali a verdade, transformando-a em mentira. Então nós precisamos detectar, e estes povos então foram rejeitados pelos judeus, biblicamente instruídos para isso, não é? E na verdade eles rejeitaram a ajuda, rejeitaram a mistura e rejeitaram também a oferta que eles queriam ofertar para a manutenção daquela obra. Olha como é sério, irmãos, a obra de Deus. Eles não podiam nem aceitar ali a ajuda financeira deste povo,
porque não tem parte, não é? E nós precisamos tomar o devido cuidado, né? Nós não temos parte com o mundo. Às vezes aceitamos ajuda de todos os lados, quando o nosso Deus tem cuidado do seu povo, tem trabalhado em favor da sua igreja. Tome cuidado, você na sua casa, nós na igreja, obreiros da casa do Senhor, pois ministro aula para obreiros, não é? Para os ceifeiros. Tome cuidado com quem é que está mantendo o seu ministério. Tome cuidado com quem é que está ofertando para a sua vida, para manter aí você na obra de Deus. Cuidado com isso, pois isso pode trazer prejuízo para a igreja. Nós vamos agora. Os samaritanos ainda procuraram apresentar-se com os judeus, com as filhas dos judeus, não é? Casaram com as filhas dos judeus e deram as filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha. Êxodo capítulo 9, verso 1 e 2. Este assunto é tão sério e importante que merece um estudo em separado. E iremos então fazer essa lição de número 12. Então nós vamos falar desse assunto agora, em que os samaritanos casaram com as filhas dos judeus e também os judeus tomaram as filhas dos samaritanos em casamento. Porém, já fica aí o alerta aos irmãos que nós vamos estudar essa lição, na lição de número 12. Os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Ao os judeus rejeitarem os samaritanos para ajudarem na construção, os samaritanos então pegaram ódio dos judeus e se tornaram inimigos diretos, inimigos ali, apresentaram-se como inimigos dos judeus. Os samaritanos invejaram os judeus. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou para os judeus. Repare que você chega no lugar, irmãos, e isso deve ser assim mesmo. Você que serve a Deus, você que ouve a palavra de Deus, você chega no lugar, as suas atitudes vai te destacar, e isso vai causar, vai despertar a inveja nas demais pessoas. Não é porque nós queremos causar isso, não. É porque as nossas atitudes vai contra as atitudes do mundo. Os nossos gestos vai contra os gestos que o mundo produz. E precisamos tomar o devido cuidado para nós não nos misturarmos e termos as mesmas atitudes que o mundo tem. Repare que eles chegaram lá e começaram a sacrificar ao Senhor, e isso chamou a atenção dos povos daquela região. Começaram a oferecer sacrifício a Deus. Então, quando o povo de Israel chegou lá e começaram a servir ao Senhor de verdade, houve inveja. E quando nós chegamos em algum lugar, seja numa empresa, numa escola, e nós servimos a Deus, isso desperta nas pessoas a atenção. Olha, ele é diferente, ele fala diferente, ele age diferente, ele reage diferente. Tem alguma coisa nele que é diferente, e nada mais é do que a presença de Deus nas nossas vidas, na sua vida. Os samaritanos imaginaram que, se conseguissem associar-se aos judeus, gozariam dos mesmos prestígios que estes.
quando os judeus não aceitaram nada da parte dos samaritanos, o ódio transformou-se em inimizade declarada. Os samaritanos, então, foram inimigos declarados do povo de Israel. Haja vista a passagem da mulher samaritana, que nós já falamos aqui algumas vezes, não é? Então nós vamos agora para o terceiro tópico desta lição, que vai falar, nós vamos caminhando também aqui para o final desta lição, vai falar sobre Deus exigindo santidade do seu povo. Lá nós vimos que era uma mistura de povo, era algo físico, os povos não podiam misturar, que iria resultar na vida espiritual de forma negativa aquela mistura. Porém, hoje nós estamos vendo a atualidade e nós não mais necessitamos dessa separação de povos. Nós não precisamos dessa separação de etnias, né? Mas nós, todos os povos, então, todas as pessoas que desejarem servir a Deus, precisam ter a sua vida santificada, para alcançar de Deus o benefício, para alcançar de Deus aquilo que Deus tem a fazer no meio do seu povo. Vamos falar novamente da história do povo de Israel. Em toda a história do povo de Israel, observa-se que ele, para manifestar no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera do seu povo que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Então vamos ver aqui, retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Por isso a bênção de Deus nos acompanhou, e eles conseguiram construir a construção do templo, e reconheceram que Deus fizera esta obra. Neemias 6 e 16. Então eles se santificaram, Deus deu a ele graça para construir ali e terminar a construção do templo. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então nós temos aqui um princípio, irmãos, para que Deus venha a operar maravilhas no meio da igreja. Santificai-vos hoje, porque amanhã Deus fará maravilha no meio de vós. Então a igreja, ela deve estar em contínua santificação, para que assim Deus venha realizando os seus milagres. Nós temos visto aqui exemplos de pessoas que santificaram a Deus. O anjo do Senhor visita o acampamento israelita, e antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então lhe perguntou: que diz meu senhor ao seu servo? E a resposta que recebeu foi: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que está pisando é santo. Josué capítulo 5, do verso 13 até o verso de número 15. O lugar que está pisando os teus pés é santo. Por quê, irmãos? Porque Deus estava lá, e aonde Deus está, aquele lugar se torna santo. Por isso precisamos, quando chegar na casa de Deus, ter o devido cuidado com a nossa fala. Eclesiastes diz que devem ser poucas as nossas palavras, sabendo que Deus está no céu e nós estamos na terra. Deve haver um cuidado, descalçar os pés, quer dizer, tirar todos esses costumes mundanos, tudo que você aprendeu na sua vida, errado, de costume errôneo, deve ser tirado, descalçado dos seus pés. A sua maneira de andar agora deve ser uma vida santa, porque o caminho em que nós estamos trilhando, pisando, ele é santo. Nós entramos pelo caminho,
caminho é Jesus, e a Bíblia diz que Jesus é santo, e este caminho então deve ser um caminho de santificação. Devemos aceitar este processo para a nossa vida. Porém, estamos falando aqui até então de pessoas que se santificaram. Nós vamos encontrar um homem chamado Acã. Este homem então, ele vai trazer a maldição, o pecado para dentro do povo de Israel. Vamos ler. Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor o porquê daquela derrota, o Senhor respondeu: santificai-vos para amanhã. Josué capítulo 7, do verso 11 ao 13. Anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos, não podereis suster-vos até que tires o anátema do meio de vós. Então o que acontece? Acã encontra uma capa babilônica e ele, proibido, o povo de Israel proibido de trazer alguma coisa da guerra deste povo, ele pega e traz escondido. E Deus conhece, sonda o coração e faz com que eles sejam derrotados por aquela pequena cidade de Ai. E Josué vai orar. Se nós enfrentamos os povos, se nós vencemos a cidade, por que agora nós somos derrotados por esta pequena cidade? E há então algo anátema, amaldiçoado no meio do povo. E Deus então faz passar família por família diante de Josué. E quando passa então a família de Acã, chega até Josué, e Josué diz para Acã assim: Acã, dá glória a Deus. E ele vai e apresenta, e não me esconda nada. E Acã vai dizer: olha, eu catei. Vamos ler o texto em Josué capítulo 7, para nós entendermos o que está acontecendo. Josué capítulo 7, verso 11 até o 13. Diz assim: sucedeu que, fugindo, capítulo 10, esse capítulo 7, então a leitura. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram do anátema, ou de coisa amaldiçoada, e furtaram e mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos, e viraram as costas diante de seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: anátema há no meio de ti. Israel, diante dos teus inimigos, não poderá suster-te até que tires o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casa, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado como anátema será queimado no fogo, ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zeraítas, e fazendo chegar a família de Zeraíta, homem por homem, foi tomado Zabide,
fazendo chegar à sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabide, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faz confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos de uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei e tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então nós vemos aqui que não há pecado encoberto, né? Nós precisamos ser santos, porque o nosso Deus é santo. Eu não preciso ser santo porque o pastor está me vendo, não preciso ser santo porque a igreja está me vendo, não preciso ser santo porque, além do pastor e da igreja, existe um Deus no céu, e Ele está sondando todas as coisas, e estas coisas encobertas precisam ser declaradas. O que nós louvamos a Deus nesta manhã é que, diferentemente de Acã, quando nós confessarmos os nossos pecados a Jesus, a Bíblia vai nos dizer que Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Porém, o apóstolo João, ele vai escrever que nós não devemos viver pecando. E quantas pessoas que vivem pecando, não podemos viver desta maneira. O apóstolo João, ele vai escrever no capítulo de número 1 João, capítulo número 3, se não me falha a memória, versículo 9. Ele diz assim: olha, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, não pode pecar, porque é nascido de Deus, e nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão não é de Deus. Então nós precisamos ter isso como base na nossa vida. Nós, nascidos de Deus, nós não vivemos no pecado, diferentemente do que pensa algum grupo de pessoas, em que ao aceitar Jesus, como que numa cirurgia, Deus arrancasse o pecado de nós. Isso não acontece. O pecado, ele é da humanidade. O que Deus faz é perdoar os nossos pecados. Então, quem é nascido de Deus, ele não se alegra com o pecado, ele não se folga com o pecado, muito pelo contrário, ele não premedita o pecado. Às vezes até peca, até falha, mas não foi algo premeditado, e pelo ato de haver pecado, ele não se alegra com aquilo. Então, o nosso pecado, o pecado que eu cometo, não deve produzir alegria na minha vida, muito pelo contrário, deve produzir tristeza, e essa tristeza me levará a me arrepender e deixar os meus pecados, confessar os meus pecados. E vamos entender então que, uma vez vivendo assim, o Senhor nos perdoa. Devemos manter, tópico 4, devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus se mantiveram-se separados dos samaritanos. Então nós vemos ali, até o Antigo Testamento, os judeus estavam separados dos samaritanos, e isso havia uma separação mesmo, né? Havia uma parede ali que separava os povos, os gentios, até mesmo no templo. Mas a Bíblia diz que Deus vai quebrar
Deus vai desfazer essa parede de maneira que agora, por meio de Jesus, não há necessário mais essa separação. Todo aquele que se entrega a Jesus pode ser salvo por ele. A Bíblia mostra o exemplo de servos de Deus que duvidaram se valiam a pena manter a linha de separação do mal. Então nós vemos aí o salmista Asaf, no Salmo 73, irmãos, é bem conhecido, que ele começa então a olhar as coisas do mundo, não é? E ele vai dizer: olha, os meus pés quase que escorregaram, até que eu entrei no santuário do Altíssimo. Então às vezes nós somos assim. Às vezes nós começamos a pensar, olhar lá fora, olhar e querer ter as coisas que as pessoas do mundo têm, viver daquela forma, até que nós entramos no santuário de Deus e enxergamos o fim dessas pessoas. E então decidimos a ter a nossa vida novamente na presença de Deus. Nós somos chamados para viver esta separação. É claro que nós estamos diariamente ligados com os povos, com as pessoas, de todos os tipos, de todos os costumes, de todas as falas. Porém, nós precisamos sobressair sobre essas pessoas. Nós não precisamos ter um preconceito, nós não precisamos desfazer de ninguém, nós não precisamos ofender nenhuma pessoa, não. E temos que ter até um contato com eles, se nós queremos os alcançar para a palavra de Deus. Porém, nessa conversa, nesse convívio, os seus costumes não podem interferir na nossa santidade. As suas falas não podem entrar no nosso coração. As suas maneiras de pensar, de agir, não podem interferir na nossa conduta cristã. Nós temos que entrar e sair e permanecer separados como povo de Deus. Jesus nos dá o exemplo. Ele entra e sai de várias casas, de publicanos que eram considerados pecadores, mas ele entra e sai e ele permaneceu e permanece santo. Então nós podemos entrar, chegar em qualquer lugar, porém a nossa postura nesse lugar vai nos fazer ser diferentes, e aquela conduta que nós tivemos lá e que eles tiveram conosco lá, não importa o que eles falem conosco, não importa o que eles tratem conosco, não vai interferir na nossa vida de santidade e separação para Deus. Nós estamos separados espiritualmente para Deus. Então às vezes até temos um contato com as pessoas que praticam maldades até, temos um contato, tratamos da mesma forma, respeitamos, mas aquilo não enche o nosso coração, como estava quase levando o salmista Asaf a querer aquele mesmo caminho, né? A viver daquela mesma forma. O Senhor tem coisas maravilhosas para as nossas vidas. Para eu encerrar aqui a minha fala nesta manhã, o subtópico 4 nós falamos assim: bênçãos que acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. Crescimento espiritual deles está garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas, e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus na sua obra. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. A nossa lição diz assim: aleluia, vale a pena viver a vontade de Deus. Vale a pena, sofra, padeça, se separe das coisas do mundo, não deixe a influência do mundo, como diz o apóstolo Paulo, não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento. Que Deus em Cristo possa nos abençoar ainda mais
E eu agradeço ao nosso pastor Ezequiel, que aqui está comigo nesta manhã, mais uma vez, nos ajudando esta aula. Agradeço a Deus pela oportunidade nesta manhã de poder falar aos vossos corações. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, uma lição muito abençoada, onde nós aqui aprendemos muito nesta manhã em relação à nossa vida cristã. E mais uma vez entender, irmãos, que Deus não aceita mistura do seu povo, né? Até terça-feira eu estava lembrando aqui, pastor Diego Ramos, nós falamos sobre este mesmo texto, né? Em que Josué, ele conclama aquela nação, aquele povo, para que santificasse, para que o Senhor pudesse fazer maravilha no meio deles. E as palavras aqui que nós ouvimos esta manhã é que o princípio da bênção de Deus precisa de santificação. Glória a Jesus. Que o Senhor, irmãos, venha nos guardar a nossa vida, guardar a nossa igreja, guardar o seu povo, para que nós possamos, queridos irmãos, ter uma vida de separação em Deus. Glória a Jesus. Não misture a sua vida, viva uma vida fidedigna, ou uma vida de fidelidade com Deus. Seja servo, seja serva de Deus. Não fique aqui com um pé dentro da igreja, um pé lá fora, participando das coisas do Senhor e das coisas mundanas também, porque Deus tem zelo pelo seu povo. Deus, ele tem ciúmes do seu povo. Deus, ele tem um cuidado especial com a sua igreja. Glória a Deus. Uma palavra muito abençoada esta lição que nós estudamos, que o povo de Deus deve separar-se do mal, né? E quantas pessoas, quantas famílias têm hoje tido grandes prejuízos por causa da mistura, né? Porque se aliou com pessoas mundanas, e essas pessoas têm nos tirado da presença de Deus, né? Quando não, essas pessoas têm feito da vida dessa família até mesmo um inferno, porque essas pessoas não concordam com as doutrinas da palavra de Deus, com os ensinamentos da palavra de Deus, né? Com a separação do povo de Deus. E aí as pessoas sofrem hoje este mal, mas que Deus venha nos guardar, né? Que Deus venha guardar a nossa vida, a nossa fé. Deus abençoe, pastor Diego Ramos, muito obrigado. E eu quero aproveitar, queridos irmãos, antes de nós orarmos ao Senhor, nós hoje à noite, aqui na nossa sede, nós estaremos nos reunindo, se o Senhor permitir, e nós estaremos cultuando ao Senhor, aqui na sede, culto missionário, nas nossas congregações, na noite de hoje, culto da ceia do Senhor. Você aqui da sede, venha adorar a Jesus, venha receber a graça de Deus. Ontem nós tivemos aqui um culto cheio da presença do Senhor, né? Cheio da glória de Deus. O Senhor manifestou a sua glória, nós sentimos aqui a presença do Senhor e terminamos o culto com a palavra poderosa da parte de Deus. E hoje, com certeza, não será diferente, porque se Jesus não voltar, Ele vai estar conosco, nos abençoando. O irmão das nossas congregações, os irmãos que congregam em uma das nossas congregações, não deixe de estar no culto nesta noite, pois será servido a ceia do Senhor nosso Deus, e você precisa se alimentar, participar da ceia do Senhor, por conta das normas sanitárias.
nós estamos fazendo a ceia individual aqui na sede, somente com os irmãos da sede, e nas congregações, cada uma das congregações, cada irmão na sua congregação. Que Deus vos abençoe, que Deus dê um domingo de bênção, de paz, de alegria a todas as famílias da nossa igreja e todos aqueles que nos acompanharam nesta manhã na Escola Bíblica Dominical. Que Deus vos abençoe. Vamos colocar em pé mais uma vez. Eu quero lhe convidar ao irmão que está aí na sua casa, no seu lar, para que oremos juntos nesta manhã, agradecendo a Deus pela Escola Bíblica Dominical. Oramos ao Senhor, querido Jesus, nosso Salvador eterno. Mais uma vez nesta manhã, Senhor, nós oramos a Ti, ó Pai. Primeiramente, ó Deus, agradecendo pelo estudo da Tua Palavra, que foi trazido aqui, Senhor, de uma forma em que pudemos aprender a Tua Palavra. Ó Deus amado, Te agradecemos, Senhor, por ter falado conosco, por ter mais uma vez, Senhor, nos instruído na Tua Santa Palavra. Continua, Senhor amado, neste momento Te pedimos, abençoando a vida de cada um, ó Pai, de cada irmão, de cada irmã, de cada obreiro. Ó Deus amado, que nesta manhã, Senhor, também, ó Deus, meditaram na Tua Palavra, abençoa-nos poderosamente. Ó Deus amado, cada família, Senhor, da Tua igreja, da Tua casa, Senhor, da Tua igreja de uma forma geral que nós oramos, Senhor amado, também aqui da nossa cidade, da onde cooperamos e congregamos. Abençoa, Senhor amado, de forma especial cada vida, cada família, cada irmão, irmã, jovem, crianças e adolescentes. Meu Deus amado, proporcionando, Senhor, a nós um domingo de bênção e de vitórias, guardando o Teu povo, Senhor amado, debaixo das Tuas mãos. Pai querido, também eu oro nesta noite, Senhor, pedindo ao Senhor a Tua bênção para o culto desta noite. Se o Senhor não voltar no decorrer deste dia, Senhor, que nós nos reunimos na Tua casa, aqui na nossa sede, nas nossas congregações, Pai querido, nos dê um culto de bênção, de vitória. Manifesta a Tua presença, Senhor, na vida da Tua igreja. Receba a adoração do Teu povo, ó Pai, dos Teus filhos que estarão cultuando nesta noite. Guarda, Senhor amado, a saída dos seus lares, guarda no decorrer do culto e guarda no retorno aos seus lares também, Senhor, não permitindo que nenhum acidente, nenhuma enfermidade, nenhum mal lhe seja sucedido, ó Pai. Mas nós oramos nesta noite, nesta manhã, Senhor, agradecidos já pela vitória, pelas bênçãos que alcançamos e que já estamos alcançando da Tua parte, Senhor, que alcançaremos. Pai querido, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós agradecemos, ó Pai, pelas vitórias e pelas bênçãos. Aleluia. Ó Deus amado, muito obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos, que Deus venha abençoar a sua igreja, o seu povo. O pastor Diego Ramos estará aqui ministrando a bênção apostólica e nós aguardamos, irmãos, nesta noite de culto aqui na sede e nas congregações. Nós estaremos te aguardando para juntos adorarmos o nome do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estenda assim suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, seja com cada um de nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digamos amém. Deus abençoe em nome de Jesus.